Olá pessoal, nossa temática de hoje é sobre um plano de ação, também conhecido como plano de trabalho ou plano de atividades. É uma atividade o plano de ação que consiste em você colocar no papel e ter muito bem claro quais são as etapas pelas quais você irá produzir seu trabalho, ou seu projeto, ou numa atividade que você quer fazer durante aquela semana, ou durante um mês, ou 6 meses, ou um ano. E todo plano de ação ou plano de trabalho ele compreende 5 passos essenciais, que são a iniciação, o planejamento, a execução, monitoramento e o encerramento. Acontece que o plano de ação, o plano de trabalho, é uma linguagem empresarial, mas que também pode ser adaptada ao meio escolar, ao meio educacional. Portanto, para atender a uma proposta de trabalho, eu desenvolvi o plano de ação, cujo título é Consciência Ecológica no Ambiente Escolar. Por que essa temática? Porque muitas das vezes nós não desenvolvemos em nosso aluno a ideia de conservação. Então, os nossos jovens, eles estão envolvidos no meio, numa sociedade de consumo, em que as coisas têm uma durabilidade muito curta, então produz-se muito lixo, descarta-se muitos materiais. Então essa sociedade de consumo nem sempre ela é preparada no meio escolar como fazer um bom uso dos recursos naturais disponíveis. Para desenvolver esse projeto de consciência ecológica no ambiente escolar, primeiro trabalha-se com as ideias, né? Você tem que criar uma base sólida de conhecimento científico para o aluno. Então, não há como não abordar o tema do desenvolvimento sustentável. Então, o que seria esse desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as futuras gerações e que não esgota os recursos para o futuro. Então vai pensar o seguinte, vamos utilizar os recursos naturais disponíveis no meio ambiente, mas pensando no futuro, não imaginando que aqueles recursos eles nunca terão fim. E é uma ideia errada, porque os recursos, alguns recursos eles têm um fim, têm uma vida útil que eles chegam ao fim facilmente se usado de modo desordenado. Principalmente nessa tabela aqui, em todos os ambientes públicos e em empresas privadas ou até em praças públicas, nós sempre vemos essas lixeirinhas aqui. Acontece que muitas das vezes nós nem sabemos o que cada cor significa e qual o objeto deve ser descartado numa cor específica. Como no caso aqui do vermelho, os plásticos, a lixeirinha azul recolhe o papel, a lixeira verde recolhe os vidros, a lixeira marrom, os materiais orgânicos, e a lixeira amarela recolhe os metais. Por que isso? Porque às vezes as pessoas sequer sabem usar essas lixeiras. Às vezes não tem essa logomarca apaga e aí você não sabe, ou a importância também de se selecionar os materiais. Então tem que selecionar os materiais. A destinação correta do lixo que produzimos, ele deve ser selecionado. Aqui nesse slide trata do tempo de composição dos materiais. Então aqui é só uma pequena amostra, porque é um número muito maior. Por exemplo, o papel é o que tem um tempo menor aqui, de 3 a 6 meses. O chiclete demora 5 anos para se decompor. O metal, mais de 100 anos. Os plásticos, mais de 100 anos também. O filtro de cigarro, 5 anos. O vidro, 1 milhão de anos. A borracha tem um tempo indeterminado. Então, o que significa dizer? Muitos materiais são desenvolvidos com um largo processo tecnológico e a natureza simplesmente não reconhece. Então, se não reconhece, não tem como degradar esse material. E ele fica ali anos, né? Os séculos, né? No caso de alguns aqui,
para que se decomponha. Enquanto isso vai degradando o meio ambiente. Não há como falar, para falar de degradação ambiental, tem que saber quais são as principais matrizes energéticas. Porque o mundo, o planeta Terra, ele é composto de energia, de materiais que produzem energia. Alguns materiais são mais valorizados que outros. Então você vai ter recursos naturais aqui não renováveis. Existem os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Os não renováveis, a própria palavra já se autoexplica. Uma vez utilizados, eles chegarão ao fim, a uma vida útil determinada. E tem, dentro dessa classificação maior de recursos naturais não renováveis, existem os energéticos e os não energéticos. Quais os principais recursos naturais não renováveis que promovem energia, produtores de energia? O principal é o petróleo, o carvão, no segundo aqui, o gás e o urânio. Gente, o carvão foi um dos principais recursos energéticos na primeira Revolução Industrial. Só que ele é altamente poluidor e ele tem sua finitude, né, como a própria palavra aqui já esclarece. Qual é o grande recurso energético que promove toda a produção industrial na atualidade? É o petróleo e seus derivados, certo? Os recursos naturais não renováveis, mas também que não são produtores de energia, mas têm um valor inestimável. Os minerais metálicos, por exemplo, o alumínio, o cobre, ouro, o ferro. E as substâncias minerais não metálicas? As argilas, fosfatos, as rochas ornamentais, as rochas industriais. Então, toda essa matriz energética que está aqui nesse slide, ela é a base da produção industrial no mundo, em qualquer lugar do mundo que você possa imaginar. Então, são usados para N fins, né? Essas bases de matriz energética. E, por fim, a conservação do meio ambiente é da responsabilidade de todos nós. Então, por que se prioriza desenvolver um tema de consciência ecológica no ambiente escolar? Porque apregou-se que os jovens, as mudanças de comportamento, elas produzem um resultado muito melhor nos jovens. Não significa dizer que todos nós não possamos mudar de comportamento. Mas como o comportamento ele é adquirido, né, ao longo do tempo e vai se aperfeiçoando, é melhor que os jovens aprendam desde cedo a saber conservar a nossa casa maior, que é o meio ambiente. Daí a sua destinação para um ambiente escolar. Porque também é no ambiente escolar, nesse projeto aí, que ele pode ser verificado, realimentado. Então, teria várias atividades ao longo do tempo. Os alunos selecionariam alguns materiais, trabalharia com um tempo maior em sala de aula para definir uma tabela de elementos e tempos de composição. Então, essa aula também poderia ser desenvolvida, esse projeto poderia ser desenvolvido em uma única sala de aula, em duas ou mais, utilizando poucas aulas, não teria um tempo tão grande, mas é de extrema importância no ambiente escolar. Desde já eu agradeço, muito obrigada.